Boa noite, graça e paz. Vamos a chegar à nossa terceira live do livro. Agora que eu tô vendo que tá faltando aqui o meu potinho de lápis de cor, que alguém aqui em casa pegou, sabe? Alguém de 5 anos pegou o meu porta-lápis de lápis de cor pra fazer tarefa e não devolveu. Tô vendo que tá um buraco aqui. Boa noite, meninas, graça e paz. Ateliê Mimos da Aure, Juju, Anne, Doutora Maria, sejam bem-vindas. Nós vamos para nossa terceira live do quarto de guerra, né? Estudo bíblico. Essa semana que passou, a semana passada, nós falamos sobre graça, né? O Evangelho da Graça. A graça que nós recebemos da remissão dos nossos pecados, da nossa salvação, né? Quando Jesus morreu na cruz, e a graça que nós recebemos todos os dias pelo auxílio do Espírito Santo. Paz Dânia, paz, graça e misericórdia, leitura da Rô, sejam bem-vindas. Nós sabemos que nada do que fazemos é mérito nosso, né? É tudo o Senhor que realiza todas as coisas tem um propósito do Senhor, né? Mesmo as coisas que não entendemos, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, a gente tem que reconhecer que não é mérito nosso, e é tudo para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor Jesus, né? Pela graça do Espírito Santo em nós. Então, a sessão 3, ela fala basicamente sobre isso. Sobre reconhecimento da graça, né? E ser humilde diante do Senhor. Com relação à nossa salvação e com relação aos nossos dons, os nossos feitos nos dias a dias. Na semana que vem, nós encerraremos a leitura do livro, né? Essa semana é a penúltima semana, a sessão 4, que nós vamos entrar amanhã. E na semana que vem vai ser a sessão 5. E aí nós encerraremos. Então, amanhã, nós vamos começar Vitória Alcançada. E na outra terça-feira, Impactado pela Graça. Tá? E na semana passada, nós fizemos a sessão 3, Vivendo o Evangelho. Nós vivemos o Evangelho da Graça, né? Como eu falei aqui. Eu vou dar início aqui então, tá bom? Já entrou um pouquinho de meninas aí, deve ficar gravado. Thalassa, Vanessa, Daniele, Zilda, a Cris, Delzinha, Fran, Amália, Júlia, graça e misericórdia. Boa noite, graça e paz a todas. Então, eu vou dar o início aqui, tá bom? Pra gente não estender muito, porque depois eu vou sair dessa live e vou entrar em outra pra fazer a arte, tá? Mais um mini álbum, porque realmente é muito mais demorado do que um Bible Journal, né? Então, vamos começar aqui a falar sobre vivendo o Evangelho. Como viver o Evangelho? O Evangelho não nos salva do inferno apenas. O reino de Cristo é aquele no qual as vidas dos seus habitantes são transformadas diariamente, para que se tornem cada vez mais semelhantes a Ele. As Escrituras chamam isso de santificação, portanto, não somos somente salvos pela graça de Deus, pela graça de Deus também somos transformados. E aí tem aqui o versículo 2 Coríntios 9:8 que diz: E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentado toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, é tudo poder de Deus que realiza em nós, né? É através da graça, da misericórdia do Senhor, da sua bondade, do seu amor,
para conosco, através do Espírito Santo, é que conseguimos realizar as boas obras, né? Para o reino de Deus. Então, aqui vem um pouco sobre definição de graça. Eu anotei aqui no meu caderno o que é graça, para a gente entender, né? No sentido do nosso próprio entendimento, o que significa graça. Graça significa benevolência, favor, dar sem esperar nada em troca, nenhum pagamento. Alguém que tem graça agrada e atrai outras pessoas através de suas palavras e atitudes. Assim é Deus, através da sua graça salvadora e de seu amor que não quer nada em troca. Somos atraídos por essa graça que nos envolve de forma a transformar pela fé que temos nele, né? Ela nos transforma. Tudo que realizamos, nossas obras e mudanças de vida, é o Senhor que realiza através de sua graça em nossas vidas. Não é mérito nosso para que não venhamos a nos orgulhar. Então, o que acontece? Nós trabalhamos junto com o Espírito Santo, né? Nós trabalhamos em conjunto com ele. Então, a gente faz a nossa parte e o Espírito Santo faz a parte dele. Tem coisas que nós não podemos fazer e tem coisas que Deus não pode fazer, que cabe a nós fazermos, porque ele não pode fazer por nós, né? Ele tem que deixar a gente fazer, não que ele não consiga fazer por nós, mas é porque ele tem que deixar a gente fazer para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente evoluir, né? Para a gente se santificar. Então, tem coisas que a gente tem que fazer e coisas que são impossíveis a nós, é o Senhor que faz. Então, é o conjunto, né? É o Espírito Santo agindo em nós. Porque se a gente não der o primeiro passo, como o Senhor vai agir na nossa vida? Se a gente não tomar, né, uma decisão, tipo, eu vou fazer, eu preciso fazer, eu necessito fazer, mas eu estou com medo, ou eu não sou capaz. Então, aí, você vê que aquilo é bom, que você precisa fazer, mas tem algo que te segura. Então, aí, você vai pedir auxílio para o Senhor. Você vai falar, Senhor, eu não consigo, eu não sou totalmente capaz. E aí, o Senhor vai vir com o teu Santo Espírito, com o seu poder, com a sua força, e vai te fortalecer, e vai te dar capacidade, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, para você conseguir realizar aquilo ou superar alguma limitação. Então, se você ficar parado só orando e não fizer nada, como o Senhor vai agir? O Senhor quer agir, mas você tem que fazer algo. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu tô totalmente sem rumo, não sei o que fazer. Alguma coisa dá para você fazer. A gente tem que parar e analisar o que está em minhas mãos que eu posso fazer. Algo a gente tem que fazer. Algo a gente pode fazer. A gente não é inútil, certo? A gente tem uma capacidade mínima e através dessa capacidade mínima, o Senhor age para aumentar a nossa capacidade e aumentar, né, a nossa coragem, a nossa esperança. E aí ele vai, né, junto conosco realizar as obras. Então, às vezes a gente olha uma coisa e os nossos olhos a gente acha que é impossível. Não consigo ver isso ser realizado. Mas algo no seu coração deseja, almeja aquilo, por mais que possa ser impossível, mas você quer aquilo. E é algo bom, é algo que vai trazer coisas boas para você, vai trazer coisas boas para sua família, vai fazer você crescer, mas você acha que aquilo é tão difícil de ser alcançado, mas o Senhor vê lá na frente. O Senhor vê daqui a alguns anos. Então, você tem que fazer o que está ao teu alcance. O que eu posso dar como primeiro passo para conseguir, né, com que o Senhor realize aquilo que eu tanto sonho? Então, é isso, é o conjunto. Isso para a gente alcançar, né, alcançar graças, alcançar sonhos, alcançar alguma realização. Mas também existe a graça do Senhor em nos ajudar na santificação da nossa alma, né? Do nosso espírito, do nosso corpo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Então, nós em oração, a gente deseja, a gente pede a Deus, Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu quero melhorar, eu preciso melhorar nessa área, me ajuda, Senhor, eu não quero mais cair, não quero mais, quando eu vi, eu fiz, né? Tipo, eu peço muito ao Senhor domínio próprio, me dá domínio próprio, paciência, mansidão, eu peço muito isso. Só que é uma coisa que, quando você vê, já foi. Então, tem que ser trabalhado dia após dia. Não é de uma hora para outra que a gente, né, vai mudar. Então, quando a gente pede para o Senhor alguma coisa, o Senhor vai colocar situações na nossa vida para que a gente aprenda a lidar com aquilo. E para que a gente aprendendo, ele vai vir nos ajudar a melhorar. Então, isso é a santificação, né? É você ir vencendo as suas limitações, né, da sua carne, as suas fraquezas, as suas falhas. Você tá lutando, mas a gente sabe que nós somos, né, seres humanos. Então o Senhor vem com o seu poder e nos ajuda a vencer, nos ajuda a superar. Mas isso é gradativamente, com o passar do tempo, né? É a cada dia, é um dia de cada vez, durante toda a nossa vida. Cada hora nós vamos estar superando alguma limitação. Então é assim que o Espírito Santo trabalha em nós, que o Evangelho trabalha em nós. Através da nossa oração, através da leitura da palavra, nossa mente é transformada, nossa mente é renovada, né? A palavra diz que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, né? Através do Evangelho, através da palavra. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós aprendemos algo sobre o Senhor, quando a gente vê as histórias, né, dos personagens, como Deus trabalhou na vida de cada um, como Deus usou cada um dos profetas, né, lá também no início, lá Abraão, Jacó, no início lá né, das primeiras gerações, depois como Jesus soube lidar com todas as pessoas que cruzaram o caminho deles, depois os apóstolos que continuaram a igreja. Então a gente vai vendo o mover de Deus na vida dessas pessoas e vai trazendo para nós, porque eles eram seres humanos como nós, né? Alguns conseguiram se santificar mais, outros menos, de acordo com cada um individualmente e de acordo com cada propósito que o Senhor tinha na vida de cada um deles. Então, o Senhor, quando Ele nos cria no ventre da nossa mãe, antes disso, Ele já criou um propósito para ser realizado na nossa vida. Isso eu aprendi em outro livro. Mas cabe muito bem aqui no que nós estamos, né, vendo sobre graça. Então, quando o Senhor ele nos forma, ele nos dá dons, ele nos dá habilidades, além da nossa estrutura física, né, tudo, facilidade em aprender algo, gosto por alguma coisa, né, habilidade com as mãos, habilidade com a dança, habilidade para praticar esportes, habilidade no trabalho. Então, para cozinhar, para costurar, cada um tem determinado dom, né? Para ensinar, para confortar, para aconselhar, para cuidar, né? Uns têm mais dom para cuidar, outros não. Então, através de cada uma dessas qualidades e dons, o Senhor forma os seus propósitos para que a gente possa contribuir para o teu reino. Só que a gente já não sai da barriga da nossa mãe já sabendo tudo. Nós temos aqueles pequenos pontos aonde o Senhor vai desenvolvendo à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai envelhecendo. E aí ele vai nos amadurecendo e nós vamos descobrindo quais são as coisas que a gente mais gosta, como a gente pode usar não só as coisas que a gente mais gosta no lazer, mas no trabalho, na nossa família, que a gente pode ajudar a contribuir para o reino. Então ali o Senhor vai junto conosco, através do seu Santo Espírito, nos direcionando, nos encaminhando, nos aperfeiçoando, nos capacitando a realizar as suas obras. Então é tudo pelo Senhor, é pela graça, misericórdia do Senhor, é que nós conseguimos realizar todas as coisas. Então no início aqui, no primeiro dia aqui do devocional, fala sobre através, né, da morte e ressurreição do Senhor, nós recebemos, né, a nossa salvação pela graça do Senhor.
Não é mérito nosso. Se nós corrêssemos atrás para sermos salvos, nós nunca conseguiríamos pelas nossas obras. E por que que Deus não permite que isso seja feito? Para que a gente não se orgulhe, para que a gente não se engrandeça, para que a gente, né, não se acha que a gente não depende de ninguém, que a gente é autossuficiente, né? Então, é pela graça e o amor do Senhor em que a gente é salvo e que a gente vai crescendo a cada dia, né? Se transformando, se aperfeiçoando e se santificando a cada dia. Então, a graça do Senhor é derramada sobre nós não só ali na cruz, quando o Senhor morreu. Ali é o início de tudo. Depois, durante toda a nossa vida, essa graça continua sendo derramada nas nossas vidas, porque é o auxílio que o Senhor nos dá todos os dias, né? Todos os dias o Senhor nos dá uma página em branco pelas manhãs para que a gente possa recomeçar e mais uma chance, né? Ele nos dá para fazer o que é certo, para fazer a sua vontade. Então, por isso a gente tem que estar sempre confessando os nossos pecados e recomeçando, pedindo para que o Senhor nos ajude a tentar mais uma vez, a fazer melhor do que ontem. E assim a cada dia, para que o dia seja melhor sempre que o anterior. E que o amanhã seja melhor que o hoje, né? E que a gente vá aprendendo e deixando as velhas obras, né? E vivendo em Cristo, né? Olhando para Ele, seguindo como exemplo para as nossas vidas. Então é assim que a graça do Senhor, ela trabalha em nós. Deixa eu ver aqui. Aí ele colocou vários versículos que falam sobre isso, sobre a graça do Senhor, né? E através da graça do Senhor nós somos salvos e somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos deste mundo perverso. E devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí outro aconselhamento, né? Outra ordenança. Livre-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de toda sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar, com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como suas propriedades. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, tem várias orientações. E, de acordo com essas passagens, nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e pecaminoso, né, que o mundo vive, o estilo de vida que a gente vivia antes de conhecer a Cristo, livrar-nos da antiga natureza e do velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e o engano. Então, é viver pelos nossos desejos, é viver sem limites, é viver sem certo e errado, é fazer o que dá na telha, é ser egoísta, é olhar pro próprio umbigo, é querer sempre ter razão, eu tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer, não importa o que aconteça, não importa quem eu machuque, não importa se eu vou fazer mal para alguém, eu vou fazer o que eu quero e pronto, acabou. Isso é viver, né, um desejo impuro e engano, fora as concupiscências da carne, fora muitas outras coisas, né? Mas todas essas coisas que foram listadas aqui, né, para a gente não fazer. Então, é deixar essas obras
para trás e procurar viver aquilo que o Senhor deseja. Porque quando a gente começa a pecar, a gente entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. E aí, como ele vai trabalhar num ser que é o contrário a ele, que está agindo de forma contrária a ele? Ele não pode fazer nada. Ele vai ficar parado esperando a gente reconhecer que a gente está errado, se humilhar diante do Senhor, pedir perdão e recomeçar, para que assim ele possa trabalhar de novo em nós. Então é a nova natureza, né? Que deve ser justa e santa. A gente, claro, a nossa santificação, ela é durante toda a nossa vida, né? Ela não é de uma hora para outra, ela demora mesmo. Então a gente não pode nunca desistir. A gente tem que estar sempre tentando. Eu sempre falo assim, que eu aprendi, né, com uma professora missionária, e ela disse que o pecado ele deve ser só um tropeço, ele não deve ser uma decisão. Então você está caminhando e sem querer você tropeçou, caiu. Então você vai levantar, vai limpar os seus joelhos e vai continuar andando. É diferente do que você escolher um buraco e cair dentro do buraco de propósito. Então o pecado ele tem que ser sem querer, ele tem que ser de repente, não premeditado, né? Não decidido, vou fazer, é isso que eu quero e pronto. Então, essa é a diferença entre a santificação e viver no pecado mesmo. De acordo com Colossenses 3,13, devemos perdoar assim como nós somos perdoados, porque assim como não somos merecedores do perdão e da graça de Deus, mas o recebemos, devemos fazer o mesmo através da graça do Senhor. Aí nós conseguiremos. Não por nós mesmos, mas com o auxílio de Deus somos capacitados a perdoar. Então, nós não somos merecedores de nenhum perdão, né? Deus é que, em sua infinita bondade e misericórdia, nos perdoa. Mas nós não somos merecedores de nada. Então, como a gente pode não perdoar a outra pessoa se Deus nos perdoa? Quem é melhor que quem? Não importa o quão mais grave é o pecado, mas ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós somos pecadores, todos nós somos seres humanos, nós somos nada. Então só Deus é capaz de julgar, só Deus é capaz de dizer quem está certo e errado, só Deus é capaz de condenar, digo assim, de dar uma pena. Ah, você vai arcar com essa consequência aqui, porque você fez isso de errado. Porque o Senhor, Ele não nos acusa. Quando a gente pede perdão, ele nos perdoa, ele não nos acusa, mas ele deixa a gente passar pelas nossas consequências dos nossos erros. É uma forma da gente aprender, né, com os nossos erros a não errar mais. Então, cada um vai se arcar com a própria responsabilidade, de acordo com as suas atitudes. Então, a gente não pode julgar ninguém, condenar ninguém e nem dizer que não perdoa, porque e se o Senhor resolver falar que não nos perdoa? Como que a gente vai fazer? É a mesma coisa, se o Senhor nos perdoou, então por Ele, por amor a Ele, a gente deve perdoar. Mas a gente sabe o quanto isso é difícil dentro de nós. O quanto machuca, o quanto dói. Mas para o Senhor nada é impossível. Se você tiver um coração disposto e começar a orar, o Senhor vai trabalhando no seu coração, pouco a pouco. Até que uma hora você não vai ter mais aquele sentimento dentro de você. Mas você precisa pedir para o Senhor, você precisa querer, permitir que Ele haja dentro do seu coração. Para assim você conseguir perdoar. Porque por nós mesmos, nós não fazemos nada, gente. Pelas nossas limitações, pela nossa carne, nós não fazemos nada. É tudo o Senhor que nos ajuda. Né? Se a gente for olhar para nós mesmos, nós não vamos conseguir dar um passo. Mas se a gente fala assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor diz que eu posso, Ele vai me fortalecer, me capacitar a realizar aquilo. Então eu vou conseguir. E aí a gente tem que tentar, né? Então o Evangelho da Graça, ele é isso. É o caminhar com o Senhor, dia após dia. No segundo dia, fala sobre que Deus não divide o trono dele em nosso coração, né? Ele não divide o trono dele no nosso coração. Vou passar aqui para o segundo dia. Aí aqui tem uma pergunta.
Aqui na parte de Samuel, 1 Samuel 5, 1, 6, fala sobre quando os filisteus levam a Arca da Aliança para o templo deles. Acho que é Deus Dagon, eu acho. Não lembro mais. É um deus lá, um ídolo lá. E aí o Senhor tá do lado dele. Quando chega no outro dia de manhã, a estátua tá caída no chão. Aí os filisteus vão lá e levantam aquela estátua de novo. Aí no segundo dia, né, passa a noite, no segundo dia eles abrem lá o templo, a estátua tá caída de novo, com a cabeça quebrada e as mãos quebradas sob a soleira da porta. E aí eles veem quanto Deus é poderoso e o quanto Deus não quer dividir aquele espaço. Só ele é Deus, não existe outro Deus. Então eles decidem devolver, fora outras coisas que estavam acontecendo no meio deles, que Deus começou a agir como castigo, e eles resolveram devolver a arca para os israelitas, né? E aí, através desse exemplo, é Dagon mesmo, né? E aí, através desse exemplo, a gente para pensar. Deus gosta de dividir trono no nosso coração, na nossa vida? Assim como lá naquela história, né? Nos filisteus, ele não dividiu aquele tempo e ele não aceita nenhuma idolatria, assim somos nós. Nós não adoramos outros deuses, mas nós colocamos outras coisas, às vezes, no lugar de Deus. Às vezes, outras coisas, outras pessoas, ou às vezes nós mesmos, nossa vontade, nosso querer, sabe? A gente não deixa se moldar por Deus, a gente não permite que Deus trabalhe no nosso coração. A gente acha eu sou assim, eu tô certa e pronto. E isso eu não vou mudar. Eu vou mudar todo o resto, mas esse aqui eu não vou mudar. Eu vou entregar todas essas áreas da minha vida, mas essa aqui é o que vou cuidar. Então você tá tendo uma idolatria, você tá sendo idólatra, porque você não tá submetendo todas as suas áreas e todo o seu coração ao Senhor. Toda vez que a gente faz isso, a gente não está colocando o Senhor em primeiro lugar. E se às vezes a gente acha que está tudo bem, mesmo a gente achando que está tudo bem, não, eu me submeto ao Senhor sim, eu aceito, eu me rendo, eu entrego tudo para Ele, mas mesmo assim, por exemplo, em oração, eu pedi para Deus, Senhor, eu acho que está tudo bem, mas e se não está, que o Senhor me mostre. Porque às vezes a gente não enxerga. E às vezes a gente tem alguma atitude que não está colocando o Senhor em primeiro lugar. E a gente acha que está colocando. Então, que o Senhor possa nos mostrar se isso não está sendo, né, correto. Se nós não estamos enxergando, que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos e fazer ver que realmente Ele está em primeiro lugar. A gente é capaz de deixar certas coisas por Ele. Quando a gente tem que fazer certas escolhas na nossa vida, amanhã eu preciso dessa coisa, fazer e não posso deixar de fazer isso primeiro. Mas eu não vou poder parar e fazer isso agora para Deus, não. Ou então eu não digo nem para Deus, mas eu digo para alguém, porque a gente muitas vezes demonstra o nosso amor por Deus através das pessoas. Então, às vezes ajudando alguém, né, deixando de fazer algo que você quer para poder estar se cedendo ao outro, pelo Senhor, para fazer alguma obra para o Senhor, ou dentro da sua família. Eu não queria ir lá na casa de fulano hoje, eu não queria ir lá na casa daquele parente. Eu tinha tanta coisa para fazer, mas ele tá doente, ele precisa de uma visita. Então você deixa de fazer determinada coisa para você e vai lá dar um pouco de atenção, um pouco de amor, um pouco de carinho para aquela pessoa que tá enferma, aquela pessoa que precisa, que quer sua parente, que é sua amiga, alguém que você gosta, mas que naquele dia você não tava muito afim de ir. Você vai estar fazendo pelo Senhor, né? Você vai estar se desprendendo do seu eu. Isso é colocar o Senhor em primeiro lugar, porque é por amor a Deus que você vai estar fazendo. E também se dedicar a Ele, primeiramente, a sua intimidade com Ele, seu momento de oração. Eu já falei aqui na primeira sessão, né? O seu entregar todas as coisas, em todo o tempo, agradecer, pedir auxílio, né? E mesmo que Deus não faça a tua vontade, aceitar, porque às vezes, né, a gente, faça a tua vontade, mas quando Deus não faz, a gente se revolta. Então, tá ciente, tá bom, Senhor, não era o que eu queria, mas o Senhor me ajuda a aceitar, então, já que
não aconteceu o que eu esperava, me ajuda a aceitar. Dá conforto e paz no meu coração. Então, colocar Deus em primeiro lugar, né? Você conseguiria se ver sem nada, porque é tudo Deus que dá, né? A nossa família é Deus que dá, a nossa casa é Deus que dá, nosso carro é Deus que dá, nosso trabalho é Deus que dá, nossa comida é Deus que dá, nossas roupas é Deus que dá, tudo Deus que dá. Então, se você não tivesse mais nada disso, vamos colocar lá no lugar de Jó, você não tivesse mais nada. Já parou para pensar como seria a nossa reação? Como seria a nossa atitude? Será que a gente iria ser como Jó? Será que a gente iria abandonar o Senhor? Condenar o Senhor por ter perdido tudo? Porque o Senhor é dono de tudo. É dono da nossa vida. Autor e conservador da nossa vida. Se Ele quiser, num estalar de dedos, Ele tira a nossa saúde. Se Ele quiser, num estalar de dedos, Ele tira a nossa vida. Então, a gente tem que ter temor ao Senhor. Não é medo do Senhor, mas ter respeito, né, e submissão, porque Ele tem todo o poder nas mãos dele, né? Ele tem o poder no nosso corpo, na nossa vida e na nossa alma também, né? As pessoas, o mundo não tem acesso. Pode matar o nosso corpo, mas a nossa alma não. Mas o Senhor, Ele tem acesso à nossa alma. Então, por isso nós devemos temer ao Senhor acima de tudo. Então, aqui fala sobre o trono, né? Se o trono do nosso coração está realmente direcionado ao Senhor. O reino dos céus é mais valioso que tudo que há em nossas vidas. Devemos nos render ao Senhor, render nosso coração com tudo que há dentro dele, ao Senhor. Submeter tudo a Ele, lutar para que tudo em nossa vida esteja de acordo com a sua vontade. O Senhor nos dá a graça de nos ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte, ter fé nele, nos esforçar e tudo mais o Senhor fará em nós. Tudo podemos realizar em Cristo Jesus para a honra e glória do teu nome. Então o Senhor sempre vai fazer aquilo que vai glorificar a Ele. Então tudo aquilo que você pedir a Ele, se for para a honra e glória do Senhor, se for para dar um bom testemunho do nome dEle, se for para, né, atrair mais pessoas para Ele, se for para o bem da tua família, para a união da tua família, se for para o teu crescimento espiritual, se tiver segundo a palavra dele, né, tiver ali a favor, né, seguindo os seus preceitos, mandamentos, o Senhor vai realizar. Talvez não na hora que a gente queira, mas no tempo em que ele vê que nós estamos prontos e que ele nos capacitou a receber. Então é no tempo de Deus, na hora de Deus. Mas a gente só vai saber se aquilo que nós estamos pedindo está segundo a vontade de Deus ou não, se for dessa forma. Se não contrariar os preceitos, as leis, os mandamentos do Senhor, se for para glorificar o nome dele, para bom testemunho, se for para favorecer, né, a nós, a nossa família, ajudar os pobres. Então, sempre que algo for assim, for justo, verdadeiro, for bom, for agradável, o Senhor vai nos dar, vai nos conceder. Mas é que tem que ser do jeito do Senhor e não nosso. Então, às vezes a gente acha que não vai receber, mas é porque ainda não está na hora. É de acordo com o que o Senhor quer, não o que nós queremos. Então, nos submeter a Ele é nos submeter à vontade dEle, mesmo que essa vontade dEle não seja a mesma que a nossa, no momento, né? Nos submetemos a Deus quando colocamos e aceitamos a sua vontade em nossas vidas. Desejamos uma família, se desejamos uma família unida em Cristo, o que estamos fazendo para isso acontecer? O que temos feito para deixar Deus agir em nossa família? E se desejamos um trabalho, um concurso, uma faculdade, uma casa ou qualquer outra coisa, né, assim, palpável, né? O que temos feito na nossa parte? Temos submetido tudo isso ao Senhor? O que temos feito para alcançar nossos objetivos? Tem honrado a Deus em seus preceitos e mandamentos? Estamos dando um bom testemunho de Cristo àqueles que convivem conosco, àqueles que estão, né, olhando nossas atitudes? Temos colocado Deus acima das nossas vontades, acima do nosso eu, como eu falei, hoje eu não queria ir, mas eu tenho que ir lá ver fulano, né? Meu eu não iria, mas por Deus, Deus quer que eu vá lá, né? Fazer uma boa obra. Então, a gente tem que
orar a Deus para que nos faça enxergar o verdadeiro valor que Ele tem em nossos corações. Quando às vezes a gente coloca outras coisas em primeiro lugar, nós temos que pedir para Deus, faça enxergar que o Senhor é muito maior, que o Senhor é muito melhor do que isso, que eu tanto valorizo, isso que eu tanto gosto, isso que eu tanto amo, que o Senhor é maior, infinitamente mais. Porque, gente, a nossa vida vai acabar. Todas as coisas vão passar, né? Mas Deus não vai nunca, né? Sua palavra nunca passará. Deus é infinito, Ele é eterno. E aí o que vai restar, né? É isso que a gente tem que colocar na balança, sabe? Quando fala o reino dos céus, a gente vive o reino dos céus aqui na terra. A gente começa a viver o reino dos céus aqui na terra. A gente não precisa morrer para ir para o reino dos céus. O próprio agir do Senhor, a própria manifestação do Senhor em nosso meio já é uma parte do reino dos céus. A ação do Espírito Santo em nós já é uma parte do reino dos céus. Então, o que temos contribuído da nossa parte para todas essas coisas que eu coloquei aqui, né, na nossa família? Eu queria tanto que meu filho fosse diferente, queria tanto que meu marido fosse diferente. A gente não vai conseguir mudar as pessoas, mas Deus pode mudar o coração de alguém. Mas o que nós temos contribuído para ajudar a melhorar esses relacionamentos? Porque muitas das vezes a gente acaba agindo de uma maneira que só piora a situação. Então, como que Deus vai transformar aquilo se em vez da gente ajudar, a gente atrapalha? Então, se a gente deseja muito um trabalho, mas a gente não deixa currículo em lugar nenhum, a gente não estuda um pouco mais, a gente não se dedica ou não começa pelo pouco para depois Deus ir levando a gente a um trabalho melhor, né? Humildemente. Isso eu quero formar na faculdade, mas eu não estudo, eu não sou responsável com as provas, vai reprovar. Né, um concurso, quero muito passar no concurso, mas eu não estudo, como é que o Senhor vai ajudar você a passar? Então, tudo na nossa vida é em conjunto com o Senhor e submetendo tudo a Ele, porque Ele sabe se aquela casa vai ser boa naquele lugar, Ele sabe se aquela faculdade que você vai fazer, se aquela profissão realmente é o certo para você, Ele sabe se aquele trabalho vai glorificar Ele ou não, se você vai acabar fazendo algo de errado, algo que vai entristecê-lo. Então, o Senhor vê o futuro, né? O nosso futuro e as consequências do que pode acontecer. Então, às vezes, nós não entendemos, porque nós somos limitados, né? Então, por isso a gente tem que orar e submeter e fazer o que está ao nosso alcance. E aí o Senhor vai nos direcionando e vai nos mostrando. E aí Ele vai realizando grandes coisas em nós. Então, isso é submeter tudo ao Senhor. E aí, no terceiro dia, que é o último, você precisa lutar em oração. Então, para conseguir alcançar todas essas coisas e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, no devido trono, né, que lhe é devido, a gente tem que orar. Para tudo a gente tem que orar, hein, gente? Sozinha a gente não consegue. Como nós vamos vencer com o Senhor se a gente não viver em comunhão com Ele? Se a gente não expor para Ele o que a gente quer? Outro dia eu estava com as minhas meninas e falei assim: vamos orar agora e vamos pedir para Deus o que está no coração de vocês. Vocês vão agradecer e vão pedir a Deus o que está no coraçãozinho de vocês. Aí a minha de 5 anos falou assim: por que eu tenho que falar tudo? Porque eu falei para ela assim, ó, nada de agradecer. Eu até falei lá no grupo isso. Nada de agradecer pelo dia, hoje foi um dia muito legal. Dia muito legal não quer dizer nada. Quando vocês chegam aqui, eu pergunto como é que foi na escola, um dia muito legal, eu quero saber detalhes. Assim, Deus também quer saber detalhes. Mas por que? Aí ela falou, mas por que eu tenho que falar detalhes se ele já sabe tudo que eu fiz? Olha, uma criança de 5 anos. Ele já sabe tudo que eu faço, ele vê tudo que eu faço, não preciso contar. Falei, precisa sim, porque ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você conte, ele quer te escutar. Então, assim, somos nós que somos adultos. Às vezes, mas eu vou ficar falando um monte de coisa para Deus, sendo que não preciso, ele já sabe, faça tua vontade, pronto, acabou.
Eu quero, essa é a minha vontade, se o Senhor quiser, se eu faço, então realiza. Faça sua vontade. É pouco, gente. A gente precisa ser mais específico nas nossas orações, mais direto nas nossas orações. E tudo na nossa vida. Não é só uma coisinha aqui, outra coisinha ali. É simplesmente tudo. É ser totalmente dependente, é agradecer nos mínimos detalhes, é pedir nos mínimos detalhes, até aquelas coisas que você acha tão banal, tão idiota, tão pequena, tão desmerecedora. Ah, é tão, nossa, tão, o Senhor quer ouvir. O Senhor quer que você peça, o Senhor quer que você submeta a Ele, até nas coisas mais simples, até no desejo de comer algo. Outro dia, eu tava com muita vontade de comer um bolinho de chuva. Eu falei, ai meu Deus, que vontade de comer um bolinho de chuva. Tava chovendo muito, tava frio pra caramba aqui. Que vontade de comer um bolinho de chuva. Meu Deus do céu, eu queria tanto um bolinho de chuva. E quando eu cheguei aqui em casa, tinha bolinho de chuva pra mim. Então eu agradeci na mesma hora. Eu falei, Senhor, obrigado, bolinho de chuva comigo com a boca mais gostosa do mundo. Então são coisas tão assim, nossa, mas não é tão simples, mas eu pedi pra Deus. Ai, se não comer hoje, eu podia comer depois, no outro dia. Coisas que às vezes a gente acha que é óbvio e que, isso é fácil de ser alcançado, não preciso pedir, mas até isso a gente deve agradecer, sabe? Até as pequenas coisas a gente deve agradecer e entregar para o Senhor. Então eu comecei a conversar com as minhas filhas e falar assim: não, você tem que agradecer por tudo de bom que você fez nesse dia de hoje. Né? Uma brincadeira que você fez com a sua amiga na escola, o lanchinho que você comeu na escola, se o lanchinho hoje foi gostoso, porque a escola que dá, né? Pelo menos para menorzinha de 5 anos a maior já leva de casa. Então, hoje você comeu algo que você gosta mais, ontem você não gostou tanto. Então, você agradece a Deus porque hoje você comeu uma coisa que você gosta mais. Então, assim a gente vai ensinando desde pequeno. E é assim que Deus quer. Ele quer participar de tudo nos mínimos detalhes da nossa vida. Isso só através da oração. Isso é orar, gente. Não precisa de regras para orar. É simplesmente abrir o coração e falar com Deus, como a gente conversa, claro, com respeito, né? Porque é o Senhor, é Deus, com respeito, com humildade. Mas é ser sincero, é realmente expor tudo aquilo que está dentro do seu coração. Então, através da oração, temos livre acesso ao coração do Pai, que está sempre pronto a nos ajudar. Através da sua graça e misericórdia, transforma o improvável em provável e possível. O Senhor capacita os fracos para realizar seus propósitos, pois é para a sua honra e glória, né? A honra e glória do seu nome, e ele realiza grandes obras em nós. Então, aqui no livro dá exemplos de personagens na Bíblia em que o Senhor, né, fez grandes coisas através de pessoas que eram nada, pessoas que eram o oposto daquilo que o Senhor pediu para realizar. Como Moisés, começou como Pedro, a fraqueza de Pedro, né? Pedro negou Jesus, conhecer Jesus 3 vezes e depois o Senhor entregou, né, a igreja a ele. Através dele, ele deu início à igreja. Através dele, muitos foram convertidos. Né? Através das pregações de Pedro, milhares e milhares de pessoas e famílias foram salvas, aceitaram o Senhor. Então, através de uma pessoa medrosa, insegura, que falou, não, eu não conheço ele, com medo de morrer também, de ser condenado à morte como Jesus, Deus transformou ele num grande apóstolo e que ensinou outros a serem também discípulos e que também levou almas, né, a conhecerem o Senhor. Então, nunca ninguém ia olhar para ele e dizer: você não é corajoso, você é um covarde. E olha como Deus transformou. Né? Moisés também, quando o Senhor falou: você vai lá tirar o meu povo do Egito. Ele falou: mas eu não sei falar. Os historiadores dizem que Moisés era gago. Né? Então, ele não. Por isso, Arão foi para ajudá-lo a falar, quando ele não conseguia, né, se expor direito. Então, o Senhor, quantas obras ele não realizou? Uma pessoa tão paciente igual Moisés para aguentar aquele povo 40 anos andando no deserto, gente. Então, só o Senhor para capacitar aquele homem, só o Senhor para dar força para ele, para dar sabedoria para ele lidar com aquelas pessoas, né? E quantas vezes Moisés pensou também em desistir, mas ele falava assim: se o Senhor não for, eu também não vou, se o Senhor não for conosco, eu também não vou. Então, o Senhor realizou grandes obras através de Moisés. Gideão também era um medroso demais.
ficou testando a Deus, falando, é isso mesmo, tem certeza mesmo? Eu vou conseguir mesmo? Vários testes ele fez com Deus, para Deus mostrasse para ele, provasse para ele que ele conseguiria vencer os midianitas, e através de Gideão, e sem que eles mesmos guerreassem, porque foi através das cornetas que eles tocaram e daqueles vasos de barro, que desorientou todos os midianitas, e eles mesmos se atacaram uns aos outros e fugiram. E os próprios, os exércitos de Gideão mesmo não fez nada. Então, o que foi? Foi Deus que realizou, foi Deus que fez. E Deus mostrou para Gideão que ele era, o poderoso. E não Gideão, que o poder de vencer aquela batalha não iria vir de Gideão, mas sim do Senhor. Mas o Senhor precisava que ele e aqueles poucos homens selecionados fossem lá, tocassem as cornetas, quebrassem aqueles vasos de barro, para o Senhor botar todo o povo para correr, todo o outro exército para correr. Então, Deus mostrou para Gideão que através das atitudes dele, ele conseguiu derrotar os midianitas. Por obra e força do poder do Senhor, e não do homem Gideão, Então, assim é conosco. Às vezes a gente olha e fala, Senhor, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não consigo. E aí o Senhor, ele vai te dizer, eu é que vou falar através de você, eu é que vou fazer através de você, eu é que te fortaleço, eu é que te capacito, eu é que te dou os dons, eu te dou a força necessária, a orientação necessária, a sabedoria necessária. Mas a gente tem que querer, A gente tem que querer fazer. Até coloquei as minhas orações aqui. Então, eu pedi mesmo aqui na minha oração, tira qualquer barreira ou impedimento de confiar completamente em ti e aprender a viver pela fé, Ser forte quando eu sou fraca. Capacita-me a vencer as minhas limitações. Então, assim, eu vou pedindo para que Deus me fortaleça, me capacite. E não desistir, sabe, gente? Porque hoje a gente olha para nós e muitas das vezes não consegue ver. Mas o Senhor vai realizar grandes coisas. Seja na obra dele, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Basta a gente ter fé, Basta a gente crer. E aí tudo mais ele fará. É a gente ter fé, primeiramente, de que é o Senhor quem faz, não nós, Ele é o Deus do impossível. É a gente ver o que está ao nosso alcance, o que nós podemos fazer, o que está a nossa parte para contribuir para que Deus realize grandes obras. É se dispor, ter disposição, é querer fazer a parte, se às vezes não é uma atitude, é algo dentro de nós, orar a Deus para que o Senhor nos transforme, capacite de dentro para fora e ver o que pode estar atrapalhando o seu relacionamento com o Senhor, o que tem bloqueado o seu relacionamento com o Senhor, o que tem tirado o Senhor em primeiro lugar, o que tem impedindo Deus de realizar grandes coisas, porque às vezes não é Deus que não está realizando, somos nós que não estamos permitindo que Ele realize. Aí a gente pede as chuvas de bênçãos, mas a gente abre um guarda-chuva e como Deus vai derramar as chuvas de bênçãos sobre nós? Então, às vezes a gente não enxerga, a gente está cego, então a gente tem que pedir, Senhor, me mostra. Se há algo, Davi falava muito isso, se há em mim algum caminho mau, me mostra, para que eu mude, para que eu lhe ajude e aumenta a fé. E o Senhor vai fazer, gente. Mas tem que ter paciência, muita paciência, porque nós somos muito imediatistas, nós somos muito impacientes, logo a gente quer ver Deus fazendo as coisas de um dia para o outro. Outro dia eu tive um sonho com meu marido, falei para ele, claro que eu não vou contar aqui, que é segredo. Aí falei para ele o sonho, aí chegou no outro dia, ele falou assim, cadê o sonho que não realizou ainda, Fernanda? Eu falei, calma, meu filho. Eu tô falando que pode acontecer, ué, às vezes é um sinal de Deus, mas vai saber quando? Vai saber se não é daqui a alguns anos.
Vai saber se não é para agora, não. Às vezes não é nessa semana, às vezes é mês que vem. Se não for mês que vem, for no final do ano. Se não for final do ano, for daqui a 5 anos. E aí? Você vai desistir? Então, no tempo de Deus, né? Temos grandes testemunhos na palavra sobre isso. De quantos anos, né? Muitos esperaram para Deus, ver Deus realizar grandes obras. E a gente quer as coisas para ontem. Então, às vezes, Deus quer ver a nossa persistência, a nossa diligência, a nossa dedicação, o nosso zelo em querer realmente aquilo que a gente almeja, né? Então, essa parte da terceira sessão fala sobre viver o evangelho. Viver o evangelho é reconhecer que tudo é pela graça do Senhor e que além da graça de sermos salvos, né, que é pela misericórdia e graça do Senhor, que hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, porque o Senhor Jesus morreu, né? Então é através dele e por ele que nós conseguimos orar e ter intimidade com o Senhor, poder falar com ele a hora que quiser, maneira que quiser, aonde quisermos, mas claro, com respeito, rendição e coração humilde, né, sincero. E também a vencer dia após dia as nossas limitações, a sermos transformados. E tem coisa, gente, que não dá, né, se não for através da oração. É você pedir uma vez só, eu pedi uma vez só, agora Deus vai fazer a parte dele. Não. Mas você precisa pedir, no outro dia pedir de novo, e no outro dia pedir de novo, e meses pedindo, e anos pedindo, e não desistir. E persistir. E enquanto isso, fazer o que está ao teu alcance. Se é aquilo que você tanto pede, eu não tenho como fazer nada. É o impossível mesmo, que eu fiz, agora é com Deus. É impossível, mas você continua orando. E Deus vai fazer a parte dele. Não desista de orar. Agora, você orou, você entregou, e aí você vê, eu posso fazer isso. Deus vai agindo enquanto você vai fazendo a sua parte. Deus vai agindo. E aí ele vai te encaminhando, te dando sabedoria, direcionamento, te fazendo vencer nas suas dificuldades. E isso é viver no evangelho, né, gente? Agora a gente aceitar ser salvo. Eu fui salvo pela graça do Senhor, mas eu continuo agindo da mesma forma, não há mudança de vida, não há bons testemunhos. Nós estamos bloqueando a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E dando maus testemunhos para as outras pessoas também. A ser do Senhor, a querer participar, né? Da vida com o Senhor. Então é isso, gente. A terceira sessão falou sobre o evangelho. A quarta sessão, que amanhã a gente vai estar entrando, nós vamos falar sobre a vitória alcançada. E aí vai falar sobre o inimigo. Como, né? Nós não lutamos contra as pessoas, mas lutamos contra o inimigo. E depois na última, vamos ver aqui de novo. A nossa identidade em Jesus. Quem nós somos no Senhor, tá? E aí a gente vai encerrar o livro. Eu pretendo estar encerrando esse livro dia 19 de junho. Tá, gente? Cadê o outro livro que eu... tá aqui. Dia 19 de junho, que é segunda-feira, eu pretendo encerrar a sessão 5, né? Fazer a live de revisão da sessão 5, comentada, né? E fechar a live e entrar com outra, iniciando esse aqui, tá? Então, esse vai ser o próximo livro que nós vamos estar lendo a partir do dia 20 de junho. São 40 dias, tá? É muito bom esse livro. Tem umas perguntas no final de cada capítulo. Então, são 40 capítulos, né? Porque 40 dias. E aí a gente vai ver se vai fazer 40 dias corridos ou se vai fazer semanal, de segunda a sexta, tá bom? Isso aí eu vou ver direitinho ainda, mas eu quero dar início à leitura no dia 20. Porque eu quero estar lendo mais livros até dezembro.
Então, não quero ficar alguns dias parada sem ler, sabe? E aí, tem 2 semanas para quem quiser participar da leitura desse aqui. Tem 2 semanas ainda para adquirir, tá? Eu comprei o meu na Família Cristã. Tava R$ 10, gente, esse livro, muito baratinho. Aí você aproveita por causa do frete, dependendo, é preferível você comprar mais alguma coisa por causa do frete. Mas você também acha em outras livrarias, tá? No Amazon, Mercado Livre, Americanas. Eu não sei se outra livraria, sem ser a Família Cristã, se as meninas lá, elas conseguiram. Tem também aquela que vende livros usados. Se tem alguém aí que lembra como é que é o nome daquela livraria que vende livros usados. Gente, vale muito a pena, dependendo do frete, né? Mas tem livros de segunda mão que estão novinhos, sem rabiscar, sem nada, e sai baratinho. Mas esse aqui tava R$ 10, gente. Esse livro é muito barato. Não achei caro, não. Então, nós vamos estar começando dia 20, tá? E eu vou encerrar, então, aqui para voltar com o nosso mini álbum de versículos, que é sobre versículos de cura. Estante virtual, isso mesmo. Na estante virtual, o site Estante Virtual, você acha bem em conta os livros, tá? Eu até comprei para minha filha mais velha, de 8 anos, 2 livros para escola. Até encapadinho com plástico da outra mãe que usou, veio um plástico transparente. E não tava rabiscado nada, porque era só livro de literatura. Então, valeu muito a pena. Isso, só vem de sebos, isso aí. Obrigado, meninas. Então, vale a pena vocês olharem alguns livros lá também, dependendo da cidade que vocês moram, né, por causa do frete. Vale a pena dar uma pesquisada, tá? Então, eu vou encerrar aqui pra gente começar a live do mini álbum, tá bom? Já vou até tirar aqui, ó, porque eu já recortei tudo. O que eu tava pensando em fazer é só montar a estrutura com vocês e fazer a decoração depois, pra não ficar muito extensa a live, tá? Então, eu vou fechar aqui e já volto em 2 minutinhos. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. E segunda-feira que vem a gente continua as sessões do livro, tá? Beijinho, até daqui a pouco.